Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 33, a parábola dos lavradores maus. Glória a Deus, aleluia. Quem já encontrou, diga amém. Vou fazer a leitura até o versículo 45. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou a uns trabalhadores, e ausentou-se para longe. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores, para receber os frutos que cabiam a ele. 35. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro, e apedrejaram ainda outro. Então o dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, o que fará àqueles lavradores? E eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados, e arrendará a vinha a outros trabalhadores, que lhe entregarão os frutos em tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram as Escrituras? Ou leram nas Escrituras? A pedra que os edificadores ou os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra de esquina ou angular. E isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. E embora quisesse prendê-lo, tinha medo da multidão, porque estes o considerava como profeta. Amém? Meus irmãos, uma parábola muito simples, tranquilinha de você entender essa aqui, viu? Ela começa dizendo o seguinte: um certo homem, dono de uma terra, dono de uma fazenda, ele planta uma vinha. Diga assim, ele plantou uma vinha. Olha que interessante, coloca aqui o versículo 33, aqui na tela, na parede, né? Olha só, ó, o pai de família, ele planta uma vinha, mas olha que fantástico. Ele não só planta uma vinha, ele circunda um valado. Ele constrói nela um lagar, coloca uma torre e traz os trabalhadores para trabalhar na vinha. O que seria essa vinha? Pode deixar o texto. Diga assim, o que seria essa vinha? Não, pergunta melhor, diga assim, o que seria essa vinha? Essa vinha é o reino de Deus. O reino de Deus que chegou à terra. Esse pai de família é Deus, porque ele plantou o reino na terra. E quando ele planta o reino, ele coloca um valado em volta. Diga por quê? Para trazer segurança à vinha, ao reino. Depois ele constrói uma torre. A torre fala de vigilância. Depois ele constrói um lagar. Por quê? Porque na vinha eu tenho a matéria-prima para produzir o vinho. Mas antes
que a uva se torne vinho, ela precisa passar pelo lagar e ser pisada pelos trabalhadores, para que o sumo saia e seja recolhido, para que o suco da uva seja produzido. Diga amém, você está entendendo? Mas para fazer isso, recolher o fruto, colher o fruto, pisar o fruto, embalar o fruto, a bebida e vendê-la, é necessário, e nós precisamos do quê? De trabalhadores. Então olha que fantástico. Desde o início, Deus chamou pessoas para trabalhar no reino. Mas os primeiros lavradores eram maus. Desde o princípio, Deus está tratando com o seu povo, com o povo hebreu, com o povo de Israel, com os judeus. Desde o início, Deus está tratando com o seu povo, sim ou não? Ok. O Antigo Testamento eu vou dividi-lo em duas partes, diga quais? Antes da lei e depois da lei. Então eu tenho de Adão até Moisés, vamos lá, repete comigo, diga assim, de Adão até Moisés, não havia lei. Fala assim, de Moisés até Cristo, havia lei. Então são dois grupos. No grupo que não tem lei, de Adão até Moisés, era tratado com os pais. Deus tratava com os pais da fé. Diga amém. No outro grupo com lei, Deus levantou legislador, Deus levantou juiz, Deus levantou sacerdote, Deus levantou reis. Diga amém, você está entendendo? Tá. Mas dentro dos dois grupos eu tenho o mesmo povo. Diga quais? O povo semita, os filhos de Abraão. O povo hebreu, os judeus, ou o povo de Israel. Diga amém, você está entendendo? O reino de Deus foi entregue a Israel, aos hebreus, ao povo escolhido, a nação escolhida por Deus. Diga amém, você está entendendo? Amém. Ok. Mas só que Deus envia dois grupos diferentes. Diga, para fazer o quê? Para cobrar o fruto do reino, o fruto da vinha. E o primeiro grupo que é enviado, eles mataram aqueles que cobravam os trabalhadores da vinha. Quem eram esses? Os pais. Eles não acreditavam na palavra, eles não ouviam a palavra, eles não davam valor à palavra. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Diga amém. Os grupos que vieram, quais são esses dois grupos que a Bíblia está dizendo, a parábola está dizendo, que vieram cobrar aquilo que tinha que ser entregue para o reino, o seu fruto? Esses dois grupos foram os homens do Antigo Testamento. Dentro deles estão os pais, estão os profetas, estão os sacerdotes, estão os juízes, estão os reis que seguiram os mandamentos do Senhor. Então todos aqueles homens vieram como instrumento de Deus para falar para a nação: você precisa entregar aquilo que você deve para Deus. Deus te entregou o reino, Deus te fez povo, mas você precisa entregar aquilo que é devido ao Senhor. Ou seja, os profetas, os sacerdotes, os juízes, os reis segundo o coração do Senhor, os pais na fé, eles vieram cobrar o quê? A glória, a honra, o louvor, o primeiro lugar. E o primeiro mandamento, olha que fantástico, o principal mandamento, diga qual é? Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. E quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, nada toma o lugar de Deus. E esse foi o grande problema do povo de Israel. Pergunte qual? A idolatria. Porque a gente, quando fala de idolatria, a gente pensa no quê? Numa estátua colocada aqui, que tem ouvidos, mas não ouve, olhos, mas não vê, boca, mas não fala, e pés, mas não anda, sim ou não? Mas quando a Bíblia fala de idolatria, ela fala de tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus na sua vida. E os nossos ídolos hoje são modernos. Diga por quê? Porque eles vêm, eles ouvem, eles falam e até andam no meio da igreja. Vocês estão parando para ouvir o que eu estou dizendo ou não? Diga para quem está do seu lado assim, ó, nada. Não, você não está entendendo. Diga nada. Pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Eu vou falar um negócio aqui que pode parecer até soar um pouco forte aos seus ouvidos, e talvez soe forte para você, porque talvez você não tenha ainda sido liberto de si mesmo e não tenha o Espírito Santo como morada na sua vida. Nem os nossos filhos são mais importantes do que Deus.
Nem a nossa família é mais importante do que Deus. Porque você não tem família sem Deus. Você não tem segurança sem Deus. Você não tem valado, você não tem vigilância, você não tem provisão, você não tem cuidado. Você está de pé, tua família está de pé, tua empresa está de pé. E você está esperando o que para reconhecer que é Deus que está te fazendo ficar de pé. É Deus que toda manhã renova a misericórdia dEle. E tem olhado para a tua vida, tem olhado para a tua casa, tem olhado para a tua família, tem olhado para os teus projetos. É Deus. Se não fosse Deus, nem aqui nós estaríamos. Você precisa colocar isso na sua cabeça. Então aqueles profetas vinham cobrar o fruto da vinha. Qual é o fruto da vinha? Diga, qual é o fruto da vinha? O que é de Deus eu tenho que entregar para Deus. Eu não posso ficar comigo. Não estou falando de dízimo não, irmão. Dízimo é dia 26 de novembro. Obreiro aprovado. Eu estou falando de tudo que você tem que entregar para Deus, que são coisas importantíssimas. Diga o quê? Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, agradecimento, ação de graça. Um culto racional ao Senhor. Irmãos, eu não tenho que ficar te cobrando nada. Porque você tem que entender que você vive em um reino que não é teu. Você vive num reino que foi plantado na terra. E quando João Batista vem pregando sobre esse reino, ele disse: o reino dos céus é chegado a vós. Repete isso comigo, que isso aqui é muito forte. Diga assim: o reino dos céus é chegado a vós. Olha para quem está do seu lado e fala: está na hora de colocar nessa tua cabeça que você não é deste mundo. Como que você deixa as coisas deste mundo te abalar tanto? Tem algo errado com a tua vida. O Assis olhou para mim e falou assim: eu queria ser igual você, assim, ó. Tá acontecendo esse... O Assis chegou ali e falou assim, ó: eu já fui lá para frente do quartel, já quis negócio, já fui também manifestar, eu tô contra, eu não sei o que eu vou fazer. E eu tô olhando para a cara do Assis assim, ó. Aí o Assis olhou para mim e falou: eu queria ter essa tranquilidade. Que você tá preocupado? Eu falei: eu não. Mas você não está preocupado com quem ganhou as eleições? Eu falei: eu não, rapaz. Porque a nossa vida, o reino que nós vivemos não é deste mundo. A tranquilidade vem porque eu confio no Senhor. Irmão, independente de quem ganhar é homem. Os que confiam nos homens, os que confiam na força humana se decepcionam. Mas os que confiam no Senhor renovarão as tuas forças. Eu sou daquele que crê que Deus não mudou, irmão. E de que eu não sou deste mundo. Eu creio que o Egito pode estar de cabeça para baixo, mas em Gósen não falta alimento. Eu tenho que crer, e eu creio que o Egito pode estar vivendo em trevas, mas em Gósen, onde o povo de Deus está, tem a luz. No Egito não tem água, mas em Gósen tem água. No Egito tem peste, praga, mortandade, mas em Gósen, onde o povo de Deus está, tem vida, tem provisão, tem cuidado, tem alimento, tem Deus no meio do povo. Aprende a descansar o teu coração. Às vezes você chega e fala assim: por que eu não vejo o trabalhar de Deus na minha vida? Mas você não deixa Deus trabalhar na tua vida. Você já parou para pensar? Aí o que eu tenho que fazer? Descansar o teu coração. Irmão, eu sou homem. Jó também era. Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, fazia tudo certo e o mal veio para ele. Irmãos, você tem que parar para pensar. Imagina a situação de Jó, diga qual? 10 filhos morreram de uma vez. Imagina na sala de casa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caixão. E ele parando e falando assim: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Perde todos os bens, perde a sua saúde. Ele chega para sua esposa e fala assim: tu falas como uma louca mulher. Mas ela não disse: amaldiçoe esse Deus e morre. O texto hebraico está baru, que quer dizer abençoa e morre, mas abençoar a Deus não. Ela estava dizendo para Jó, ela estava dizendo: desiste do teu sofrimento, desiste da tua dor, descansa, entrega a bênção e vai embora em paz. Jó olhou e falou assim: ó, você está falando como louca, como quem não tem discernimento. Se quando eu tinha tudo eu servia a Deus, agora que eu não tenho nada vou pedir para morrer? Vou pedir para me levar? Aí ela olhou para Jó e falou: e aí, qual vai ser? Jó olhou e falou assim: Jó não disse eu creio.
Você saber quando você fala eu creio é um nível muito furreca. Jó disse assim: eu sei que o meu Redentor vive. Jó, o que você está vendo? Enfermidade, falta de tudo, não tenho mais nada. E o que você está vendo? Eu sei que o meu Redentor vive. E breve se levantará e descerá as partes baixas. Ele vai vir no meu nível e vai me resgatar e me colocar em cima de novo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: o Senhor manda te dizer nesta noite. Não fala com amor, fala assim: Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: descansa em mim, confia em mim, eu sou o teu sustento, eu sou o teu cuidado, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu sou o dono da vinha. Que Deus é esse que alguns cristãos estão servindo? Diga o quê? Que parece que ele perdeu o controle de tudo, e Deus não perde o controle de nada. Enquanto você está falando assim, deu errado, Deus está falando, deu certo. Enquanto você está assim, vixe, agora eu quero ver, Deus está tudo no caminho. Uma coisa que eu dou glória a Deus, sabe o que é? Que Deus não vê como vê o homem, porque se Deus tivesse a mesma visão do homem, nós estávamos perdidos. Mas ainda bem que Deus não enxerga como a gente enxerga, porque a Bíblia diz que o homem não enxerga um palmo na frente do nariz, mas Deus sabe passado, presente e futuro. Coloca a tua família, coloca as tuas decisões, coloca a tua vida nas mãos do Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ei, vamos dar um grito agora, diga, vamos falar o quê? Nós vamos gritar assim, ó: eu tenho pastor, vamos lá, no 3, 1, 2, 3, eu tenho pastor, e de acordo com a Bíblia, ele me leva às águas tranquilas e a pastos verdejantes. Estou falando de mim não, irmão, estou falando daquele que é pastor dos pastores, que é rei dos reis, que é senhor dos senhores, que é aquele que sabe o caminho, que pastor nenhum, profeta nenhum, mestre nenhum sabe, mas ele sabe a direção, ele sabe a hora de lançar a palavra, ele sabe a hora de te ajudar, ele sabe a hora de te levantar, ele sabe o caminho, ele sabe a hora que tudo vai acontecer. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Você vai lá para João 10, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é o nosso escudo, ele é o nosso protetor, ele é o nosso salvador, ele é o grande conquistador, ele é o nosso refúgio, socorro bem presente no meio da angústia. Talvez você entrou aqui angustiado, mas não se angustie mais. Diga por quê? Porque o Senhor é teu Deus, irmão. Como é que você tem medo ainda de partido? Você tem medo de homens, se o teu Deus não cabe na terra? A Bíblia diz que o céu é o seu trono, e a terra é onde ele descansa aos seus pés. Ele disse para Salomão: nem os céus dos céus podem me conter. É esse o teu Deus, é esse o meu Deus, é esse o nosso Deus, o nosso Senhor. Mas sabe o que está faltando? Confiar no Senhor, descansar no Senhor, realmente crer na palavra que está sendo pregada. Então, durante todo o Antigo Testamento, Deus levantou profetas, Deus levantou sacerdote, Deus levantou muitos homens de Deus. Diga o quê? Para cobrar aquilo que o povo tinha que entregar, que é de Deus: o culto, a adoração, louvor. Deixa eu falar um negócio para vocês na Bíblia. Vamos lá. Toda vez que o povo de Deus estava fora dos caminhos do Senhor, o que acontecia? Pergunta: o que acontecia? Deus entregava a nação para um rei tirano. Quando Deus entregava a nação para um rei tirano, o povo clamava, Deus vinha e levantava um libertar. Vou falar de novo, porque toda a história de Israel foi essa. Diga qual? Eles iam e se desviavam do Senhor. Deus levantava um tirano, subjugava eles, eles choravam, clamavam, Deus levantava um libertador. Aí quando o libertador levantava, tirava o jugo daquele povo, e o povo ficava feliz, cultuava a Deus, mas depois de um tempo se desviava de novo. Então Deus entregava o povo de novo a um rei tirano, que levantava outro libertador, porque o povo clamava. Diga, qual o segredo? Não para de clamar nunca.
Jesus, quando veio, ele deu a dica. Ele falou assim, ó, vou dar uma dica para vocês. Orai sem... Acabou. Permaneça fiel ao Senhor, ore sem cessar, clame ao Senhor todo o tempo. E você vai ver que Deus sempre vai trazer o livramento para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para tudo que faz parte de você. Aí diga o que aconteceu. O pai de família montou uma vinha, colocou os trabalhadores, mas os trabalhadores eram maus. Enviou uma comitiva para pegar o fruto, eles mataram os camaradas. Enviou a segunda comitiva, mataram também. Aí o pai de família falou assim: eu vou enviar o meu filho. Eu vou enviar o meu filho. Por quê? Porque eles vão respeitar o filho, não é possível. Quer ver? Coloca aí, versículo 36. Mateus 21, 36. Olha lá. Ó. Depois enviou outros servos em maior número que os primeiros. Fizeram o mesmo, 37. E por último, aí ele falou assim: agora eu não vou enviar mais servo. Diga, eu não vou enviar mais servo. Eu vou enviar o meu. Porque na mente do pai de família estava assim: quando eu enviar o filho, eles vão ter respeito pelo filho. Porque eles sabem que eu sou dono da vinha. E o filho é herdeiro de tudo. Então eles vão respeitar o filho. 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e vamos nos apoderar da herança. Então diga, o que aconteceu? Não, pergunta melhor, diga o que aconteceu. Isso aqui nessa parábola, Jesus está dizendo o seguinte: durante todo o Antigo Testamento eu levantei profeta, juiz, sacerdote, rei, para cobrar aquilo que era meu. Vocês não ouviram a nenhum deles. Então no Novo Testamento eu decidi: eu vou enviar o meu filho. Porque o pai disse: não é possível que não vão respeitar o filho. Fizeram o que com o filho? Mataram Jesus. Mataram Jesus. Mas só que o que eles não esperavam, diga o quê? É que o filho ressuscitasse. Não, vou falar de novo, que eu acho que você não ouviu. O que eles não esperavam, pergunte o quê? É que o filho ia ressuscitar ao terceiro dia. Mas você não pegou? Se você não der glória agora, é porque acabou mesmo para a tua vida, irmão. Aí não tem mais jeito. Mas eu creio que você vai pegar. Diga, fala. Eles não entenderam que o filho ia ressuscitar. E quando o filho ressuscitasse, ele ia pegar o documento que ele arrendou a vinha a Israel, e ia tirar o arrendamento de Israel, e ia arrendar a vinha a outros trabalhadores. Eu vou dizer de novo, porque não é possível. Eu vou mudar um jeito de falar, porque não é possível. Dá essa apostila aí. Existe um documento, diga o quê? Que diz que olha o que tem nesse documento, diga o quê? O dono da vinha é o pai de família. Ele tem um filho que é herdeiro de tudo. Mas os trabalhadores vão arrendar a vinha, diga para quê? Para trabalhar na vinha. E eles vão receber o sustento da vinha. Mas eles têm que entregar para o dono da vinha o que é do dono da vinha. E viver da vinha. Quem está entendendo, diga amém. Tem um documento de arrendamento. Então quando eles viram o filho, eles olharam para o documento. O filho tem a herança. Se a gente tirar o filho da jogada, o pai já está velho. Vou falar, hein. A gente tira o filho, ele é filho único. Só tem ele. Se a gente tirar ele da jogada, o velho, ele não tem mais força. A gente toma a terra para a gente. Mas diga, eles não contavam. Não, fala melhor. Diga, eles não contavam que o filho ia ressuscitar. E quando o filho ressuscita, diga o que ele faz. Ele muda o arrendamento. Não é possível. Ele muda o arrendamento. O que o senhor escreveu aí? Que a partir de agora, aquele povo foi tirado do reino. Que povo? Aquele que matou os profetas, que mataram os reis, que não obedeceram a Deus e que não receberam filho, eles vão ser tirados. Está cortado. Está saindo um novo arrendamento agora, e que eu estou entregando o reino, a vinha, a outro trabalhador. Diga o que é isso? Deus, não vou. Você não pegar agora, irmão, aí nós terminamos o culto.
E vamos ensaiar. Deus pegou e fez assim, ó. Levanta aí, Israel. Eu sou Israel. Tá vendo que ele tá com a cara de Israelzão hoje? Olha lá o murmurador, cadê? Ó, sentou. Fala, eu sou a igreja. Não, mas fala, levanta, fala alto. Uma igreja desanimada. Parece que é outra igreja essa aí. Fala, Eu sou Israel. Aí o que o filho fez? Estou tirando o arrendamento de você. E estou entregando a vinha a outro trabalhador. Aí o que eu vejo hoje? Diga o quê? Pastor na igreja colocando talite, colocando kippá, colocando arca da aliança, colocando candeeiro. E ainda falando assim. Você fala para ele, dá a bênção apostólica. Eles levantam a mão e falam, Baruch Hashem toda Yeshua. E da velecha Adonai, vem shimerecha de Adonai para velecha. Eu não entendo nada disso, irmão. Porque esses caras estão tudo doido. Irmão, para de querer ser Israel. Você é maior do que Israel. Israel perdeu o arrendamento. Você é igreja. E você que antes não era nada, se tornou um povo escolhido. Não foi com ouro, não foi com prata, mas foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Hoje você é nação eleita, sacerdócio real e povo adquirido pelo sangue de Jesus. Diga assim, o que significa isso? Olha para quem está do seu lado e fala, o reino é teu. Se Israel, não, você tem que ouvir isso aqui para dar um glória. Se Israel quiser entrar no céu, ele tem que virar a igreja. Era para você ter dado um glória melhor, viu? Aí imagina Jesus chegando no céu, entrando no céu. Fica ali do outro lado. Te converter agora. Agora você vai ser o pai. Imagina Jesus subindo e entrando no céu, todo satisfeito. Diga por quê? Porque ele pegou o reino. Ele pegou o reino e entregou para quem? Segura aí, igreja, estou indo embora, mas eu volto para te buscar. E não vos deixarei só, daqui 7 dias eu mando o Espírito Santo. Segura aí. Aí o filho chegou lá em cima. Bem, pai. E aí, filho? Tudo bem? Tudo bem, pai. Sabe, fiz uns negócios, fiz umas mudanças lá na vinha. O que você fez, filho? Ah, sabe aquele povo? Sabe aquele povo que matou os profetas, não crê nas escrituras, tá tudo corrompido. Tirei da jogada, coloquei outro povo. A igreja. A igreja? Quem é a igreja? É todo aquele que quiser, vier e ser cheio do Espírito Santo. Que fantástico. Só que eu fiz um outro negócio. Sabe a glória, o poder? Sabe, pai, é o Pai, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Poder, tá? Feito tua vontade até como no céu, por nós que é o final que é o problema. Assim na terra como no céu. Perdoar nossos dívidas, assim como nós perdoamos nossos dedos. Não nos dê com a interação, mas livra-nos do mal. Você lembra para aquele finalzinho? Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Só lembra dessa parte? Lembro, filho. O que você fez? Fiquei empolgado com aquele povo novo lá embaixo. Pergunta o que aconteceu. Sabe o reino que o Senhor me deu? Sei, filho. Eu entreguei para eles. Eu falei, o reino é de vocês, toma. O que mais você fez? Isso aqui é só um teatro usando linguagem antropomórfica humana para você entender o que aconteceu. Mas Deus sabe todas as coisas. O Pai também sabe, Ele é Deus. O que você fez? O que você fez, filho? Sabe o poder que tu me deste? Teve um dia que eles me deixaram tão felizes lá embaixo, que eu virei para eles e falei, eu vos dou poder. Só falta você me dizer que deu a glória. Isso aí, pai, foi outro dia que eu cheguei para eles e falei assim, eu vos dou a glória que eu tinha antes com meu pai. Eu lhes entreguei A paz,
Você deu o reino, o poder e a glória. Você confia nesse povo mesmo? Confio, Pai. Eles não vão fazer como Israel, que a gente tinha que mandar alguém para cobrar. Eles vão entregar sem a gente cobrar, você vai ver. Eles vão mandar honra, eles vão mandar glória, eles vão mandar adoração, eles vão... Você entendeu? (44, 43, versículo 43, coloca aí. Eu tenho que provar isso. Portanto eu vos digo, que o reino de Deus vos será tirado. Tirado de quem? Mas para Israel Deus enviava gente para cobrar, sim ou não? Beleza. O reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma outra nação, que dá os seus frutos. 44. E quem cair sobre esta pedra, despedacear. E aquele sobre que ela cair, ficará reduzido a pó. Diga, quem é a pedra? Jesus, porque ele foi rejeitado. A pedra que os reedificadores rejeitaram, Israel rejeitou. Ela se transformou para a igreja pedra de ângulo, que dá crescimento à obra. Volta para o 43, que é para eles dar glória, que eles não ouviram. Para Israel, ele mandava gente. Diga para quê? Para cobrar. Você não vai enviar para Deus que você tem que enviar. Mas quando ele entregou o reino para outro povo, para outra nação, que é a igreja, ele disse: Pai, esse povo vai mandar o fruto. Diga assim, quero entender melhor. Eu não tenho que ficar te cobrando nada. Eu só tenho que cobrar você se você for Israel. Se você é igreja, cheia do Espírito Santo, você não precisa de pastor para ficar falando que você tem que orar, que você tem que amar sua esposa, que você tem que parar de pecar, que você tem que dizimar, que você tem que ofertar. Eu vou fazer isso, mas eu sei que você não precisa. Diga por quê? Porque ele confia tanto na igreja, ele confia tanto em nós, que ele sabe que não precisa ninguém pedir, que a gente já vai entregar. Porque a gente sabe que é dele a honra, que é dele a glória, que é dele o louvor, que é dele a adoração. Porque tudo é para ele, por ele e para ele são todas. Será que você está entendendo? Só assim para ver se você pega mesmo de verdade. Diga, fala. Você é melhor do que Israel. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele falou assim: troca aí o arrendamento. Você sabe o que é escritura? Quem é que sabe o que é escritura? Diga amém. Quando você é proprietário de um lugar, sei que você seja do movimento Sem Terra, de Ananias e Safira, que numa outra hora eu falo disso. Mas se você é dono de uma propriedade, você pagou o valor e tem a escritura, você é proprietário, diga amém. Glória a Deus. Você não possuiu a terra de ninguém, mas você comprou e pagou o preço. É gerado um documento, uma escritura. E o teu nome vai lá dizendo, diga o quê? Que é teu. É teu. Irmão, se você não pegar agora, caber agora, diga, fala. Na escritura do reino, teu nome está lá. E na escritura, quando você compra um apartamento, vem discriminado, quantos metros quadrados, você é dono, o que tem lá dentro, tem planta, tem um monte de coisa. Vem tudo que você é dono, sim ou não? Quando eu olho para o reino, diga o que eu vejo: portas de pérola, ruas de ouro, mar de cristal, rio de águas vivas, árvore da vida. Vejo tronos, vejo serafim, querubim, arcanjo, hostes comuns. Tem muita coisa no reino, sim ou não? E o teu nome está na escritura, dizendo, diga o quê? Que você é dono de tudo isso. E tem um selo de autenticidade. Precisa do selo. Precisa no cartório, irmão. Você vai fazer o papel, vai imprimir no Word e vai falar que é dono de alguma coisa. Você precisa do quê? Carimbo de selo. Aí diga, o que aconteceu? Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, versículo 16, dizendo assim: porque o Espírito Santo vem habitar dentro de mim, o selo.
para testificar que eu sou filho. E se eu sou filho do dono da vinha, eu sou co-herdeiro sou dono também. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, se você é cheio do Espírito Santo, você nem milionário é. Você é muito mais do que tudo isso. Não tem gente que pisa nessa terra com mais riqueza do que você, porque o teu nome está no livro da vida do Cordeiro. O teu nome está no reino de Deus. Você faz parte do reino. Mas eu queria dinheiro. Você tem o que o dinheiro não pode comprar. Vê um milionário enfermo e gasta tudo que tem nos melhores hospitais e médicos. Diga o quê? Chega a irmãzinha, que tem a 4ª série, levanta a mão e diz assim: seja curado agora. E você sai curado pelo poder do nome de Jesus. Você vive contando, olhando para a conta bancária, fazendo contabilidade, cálculo, não sei o que. Ai meu Deus, esse mês vai ser apertado. Ai Jesus, o que vai acontecer se eu perder isso aqui? Ai meu Deus. E tem uma irmãzinha que está dobrando o joelho e está assim: Senhor, ainda não chegou o alimento do dia. E não chegou o alimento do dia. E daqui a pouco vai dando 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Chega alguém no portão dela. Eu vim trazer o que Deus mandou eu trazer para você. Tem gente com a conta bancária lotada, diga o quê? E não tem alegria, mora em mansão, dirige o melhor carro e não desfruta nem daquilo que tem, porque não tem paz consigo mesmo. Mas existe um povo que tendo dinheiro ou não tendo, que tendo carro novo ou não tendo, eles vêm para a casa do Senhor e eles dizem assim: ó, o Senhor é a minha força, todavia eu me alegrarei no Senhor. Pode, sabe o que? Ei, ainda que a figueira não floresça, que falte o fruto da videira, que o produto da oliveira minta, todavia esse povo é diferente. Não tem azeite, não tem vinho, ei, não tem romã, não tem figo, mas eles continuam adorando, eles continuam glorificando, eles continuam servindo a Deus. Eles choram de noite, mas se alegram de manhã, porque eles sabem que o Senhor está chegando. A alegria está vindo ao amanhecer. Tem muitos que passam por você, balançam a cabeça e diz: lá vai o crente. Antigamente conhecido como os irmãos do livro da capa preta, mas hoje é um monte de capa. Não é, mais, é tudo menos preta. É de leão, é de urso, tem um Superman na capa, tem tudo, irmão, vira até bolsa. Mas é a palavra de Deus. E essa palavra está guardada no teu coração. Eles olham para você e falam: lá vai o crentinho. É doido mesmo, no frio, chovendo, e está indo para a igreja para ficar lá gritando, cantando e ouvindo outro doido falar. Mas no dia que o problema chega dentro da casa dele, ele fala assim, ó: pois não, vizinho, chora por mim. Chora pelo meu filho que foi internado. Deixa eu te falar uma coisa: o que Deus colocou na tua mão é muito maior do que qualquer riqueza que tem aqui embaixo. Receba nessa noite autoridade. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do poder, reconheça o teu lugar no reino. Você é filho de Deus, você é co-herdeiro com Cristo. Você é precioso, você é preciosa. Isso não é palavra de autoajuda, isso é palavra de Deus. É Deus que está dizendo: eu te conheço, eu te criei, eu te formei. Sou teu ajudador, sou teu Senhor, sou teu libertador, sou teu livramento, sou provisão. Ei, o que você queres que eu te faça? É só dizer. Só que para isso funcionar, é detalhe. Diga o quê? Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Se coloque de pé nessa noite. Você tem que almejar a presença dEle. Tem que almejar a presença dEle. Diga como? Como a corça, que bem distante das águas, ela sente o seu cheiro e anseia por elas. E ela vai na direção daquilo que pode resolver o problema dela, matar a sede dela e dar vida para ela. Sabe o que está faltando? Olha aqui para mim, todo mundo. Faz assim, ó. Não é Hitler não, irmão. Faz assim. Fala, para de olhar assim.
Olha assim, ó. Você está esperando água de onde não tem. Almeja o que vem do alto, que você vai receber.